Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede Educativa de Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre distúrbios do movimento. Parkinson e epilepsia são problemas que podem impactar fortemente a qualidade de vida das pessoas. Nós vamos saber mais sobre esses distúrbios e como tratá-los com o médico neurocirurgião Dr. Nilton Moreira, que é meu convidado de hoje. Eu quero aqui, antes de dar as boas-vindas ao Dr. Nilton, dizer das suas qualificações, das suas habilidades profissionais. Dr. Nilton é formado, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com especialização em neurocirurgia pelo Hospital de Clínicas da Unesp, cirurgia de epilepsia e neurocirurgia funcional, Parkinson e dor, pela Unifesp, que é a Universidade Federal do Estado de São Paulo. Neurocirurgião especialista em cirurgia de epilepsia e neurocirurgia funcional, Parkinson e dor, pela Unifesp. É membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e realizou a primeira cirurgia no estado de Mato Grosso do Sul com a utilização de smartphone, além de realizar a segunda cirurgia de tratamento da doença de Parkinson, junto à equipe do Hospital da Santa Casa de Campo Grande. Trouxe para o estado de Mato Grosso do Sul a técnica de cirurgia para tumor cerebral, com o paciente acordado, que é chamado Awaked Craniotomy, cujo modelo cirúrgico vem do exterior para o cenário da neurocirurgia nacional. Dr. Nilton, seja bem-vindo, é uma satisfação, um privilégio e uma honra tê-lo aqui para a gente conversar sobre esses dois distúrbios. São muitos, naturalmente, os distúrbios do movimento, mas esses dois são os que mais impactam as pessoas hoje. A satisfação é toda minha, é sempre bom informar a população. São duas doenças bastante relevantes no âmbito da saúde pública, né, no Brasil, e está disponível a tirar qualquer dúvida da população. Muito bem. Explica para nós aí, para o nosso telespectador, o que é Parkinson e o que é epilepsia. Existe uma certa confusão entre epilepsia, convulsão, ataques, enfim, existe um termo mais ou menos popular que as pessoas confundem. Separa para nós, doutor, o que é uma coisa e outra, por favor. Então, Parkinson é uma doença motora, né, do neurônio motor, que é caracterizado principalmente pelo tremor, né, mas nem todo caso tem o tremor, mas principalmente é um sintoma, vamos dizer assim, um sintoma principal, tremor, rigidez, o paciente tem uma certa rigidez para se mobilizar e caminhar, e a bradicinesia. A bradicinesia nada mais é do que a lentidão dos movimentos. Então ele vai piscar, ele vai pinçar na mão assim, ele não consegue pinçar de forma ampla e rápida, e ele acaba fazendo movimentos pequenos, né? Então, pela lentidão, talvez a lentidão, o tremor, acaba incapacitando muito para se alimentar, para caminhar, para ter a sua vida, o dia a dia comum, né? Então acaba limitando bastante o paciente. Epilepsia, na verdade, é o termo genérico, né? A epilepsia engloba uma gama muito grande de crises, né? Crise epilética significa... Convulsão, na verdade, é um tipo de crise epilética. É uma manifestação da epilepsia. É um tipo de epilepsia, na verdade, é a que é mais comum, que é mais conhecida, que é aquela tônico-clônica. Uhum. Ou seja, o paciente fica se debatendo e tal. É aquela que sempre chama atenção quando alguém tem do nosso lado. E a gente sempre é importante saber como lidar com essa crise de um familiar ou de alguém conhecido que está no nosso lado. Né? É muito frequente, qualquer pessoa pode ter uma crise e não ser considerado epilético, né? Mas qualquer pessoa pode ter uma crise em algum momento da vida. O que o Dr. Nilton está explicando em relação ao Parkinson, em medicina nós sempre temos que nos preocupar com a função, né? Nós vivemos num mundo onde há a força da gravidade que te mantém no equilíbrio e tudo gravita em função dessa gravidade, a força da gravidade.
E a musculatura nossa é preparada para você fazer os movimentos de acordo com se manter na posição ereta, andar de um lado para o outro. Quando você tem Parkinson, como o doutor disse, você começa a ter dificuldade do movimento, você começa a tremer. E isso é devido a uma degeneração cerebral que ele explicou. Então, quando você começa a ficar doente de Parkinson, você começa a ficar meio duro. E ficando duro, você tem dificuldade para se movimentar, para virar rápido. A expressão do rosto também ela é complicada. Você entra no consultório e você já vê que o indivíduo tem Parkinson. Agora, o que é importante disso tudo é o equilíbrio. As pessoas caem com muita facilidade, né? Esse é o grande drama. E aí ele vai falar sobre o tratamento que é fundamental. Você está duro, está com dificuldade para se mexer, está tremendo, vai pegar as coisas. Quer dizer, funcionalmente você está complicado. Então é importante o tratamento por isso. Em relação à epilepsia é a entidade, é a doença em si. Que a convulsão, como eu provoquei o doutor, é uma das expressões, porque o cérebro tem vários pontos e cada ponto dele tem uma função específica. Tem gente que tem problema para enxergar, em termos de epilepsia, de audição, de sensação, né? E, às vezes, o grande mal, que é o que o doutor falou, a convulsão, também está dentro do quadro de epilepsia. Então, a epilepsia é doença, a convulsão é uma das manifestações. O tumor, que o indivíduo nunca teve convulsão, pode se apresentar na primeira oportunidade por convulsão. E aí o médico tem que estar ligado, tem que estar atento para poder realmente propor o diagnóstico e tratar adequadamente. Doutor, nós temos participação da população, de uma maneira geral, né? E nós temos aqui a pergunta da Cláudia Lopes. A Cláudia é atendente. Nós vamos ver o que a Cláudia tem de questionamentos. Bom dia, meu nome é Cláudia. Doutor Luiz, eu gostaria de saber qual é o primeiro procedimento do ataque epilético. Muito boa pergunta, Cláudia. O que fazer quando a pessoa tem ataque epilético, doutor? Importantíssima pergunta, né? Aquilo que eu tinha falado, a gente tem que saber lidar. Antigamente era tido como convulsão, como uma crise, uma coisa até espiritual, né? Mas é importante, a pessoa se afastava, ninguém queria saber, pelo contrário. A gente tem que proteger, por exemplo, o crânio da pessoa. A pessoa que está convulsionando, ela cai, bate a cabeça no chão, ela vai continuar batendo a cabeça no chão se você não for lá, colocar ela de lado para evitar uma broncoaspiração, ou seja, um alimento que ela tenha ingerido há poucos minutos antes da convulsão, possa retornar e entrar no pulmão e ela ter uma morte súbita por questão respiratória. Ou até os traumas múltiplos cranianos, que a pessoa pode cair perto de uma área pontiaguda, uma região que possa traumatizar ainda mais o crânio. Você deixa a pessoa do lado para evitar a broncoaspiração, protege a cabeça dela, nada de colocar o dedo na língua, a mão na língua para desentortar a língua, alguma coisa assim que o pessoal gosta de fazer, porque nesses momentos de crise a gente pode ter contraturas muito importantes do masseter, que é o músculo da mastigação, e pode inclusive amputar o dedo da pessoa, colocar dentro. Então é importantíssimo só colocar de lado, proteger a cabeça para evitar o trauma, e assim a gente diminui muito o risco de SUDEP, né, que a gente chama de morte súbita em epilepsia, tanto por hipóxia quanto por lesão mesmo cardiovascular. Isso que o senhor está colocando, doutor Newton, é importante, porque vira e mexe, a gente às vezes recebe notícia, ou como médico, ou às vezes até como conhecidos, de pessoas que morrem dormindo, né? Acabam tendo a crise e, naturalmente, a autópsia vai revelar se foi uma aspiração e não. E uma outra coisa, Cláudia, é importante, a pessoa que é epilética, que toma remédio, tem muitos que não querem continuar tomando remédio e param de tomar remédio. Você vai para a estrada, sem estar adequadamente medicado, você pode ter uma crise, além de você causar um acidente e morrer, você pode matar pessoas que não têm nada a ver com aquela sua irresponsabilidade. Estou dizendo isso porque a gente vê muito isso. Eu parei, doutor, porque eu não achei que eu devia. Não tem que achar nada, tem que continuar tomando o remédio. E uma outra coisa importante, principalmente quando é criança ou pessoa jovem, né? Água, piscina, né? Pode cair e morrer afogado sem perceber, porque a aspiração. Doutor Newton, uma coisa importante que a gente sempre se esquece em relação à epilepsia são as lesões subsequentes do cérebro, que acontece porque o indivíduo entra
naquela fase tônica, e aí o clônico. Então ele fica muito tempo sem respirar, ele fica roxo. O que causa no cérebro isso? Então, tanto a hipóxia, né, que é a falta de oxigênio pela contratura, como o senhor bem falou, gera lesão cerebral. Então, geralmente a crise epilética, eu costumo falar numa linguagem mais simples para o meu paciente, falar que é um curto-circuito na cabeça. Alguma região do cérebro não está funcionando de forma adequada, como se fosse um fio desencapado, e aí você tem a descarga de crise, né? É realmente como acumula energia e solta. E geralmente ela piora, como por exemplo, o paciente já epilético está muito adrenalina alta, por exemplo, estressado, né? Tá muito tempo sem dormir. Então isso é importante justamente porque diminui o limiar convulsivo. Então as pessoas que são epiléticas ficam muito tempo sem dormir, sem se alimentar direito, bebendo o excesso de álcool, né? Não tomando o líquido adequadamente, essas pessoas que são epiléticas têm uma vida normal, desde que tomem a medicação, mas precisam ter uma vida um pouco mais regrada do que a população no geral. Evitar então, as oscilações bruscas exatamente. De ambiente, de metabolismo, de pH, de uma série de situações. Exatamente. Então ela tem que ser mais equilibrada, né, para evitar essas complicações. Então, assim, a hipóxia, né, nada mais é do que uma lesão cerebral. Então, quanto mais crise esse paciente tem, ou seja, mais descontrolado ele é do ponto de vista de seguir o tratamento, mais lesão cerebral vai causando, mais áreas de curto-circuito e mais a epilepsia vai se tornando de difícil controle. Então, às vezes, a epilepsia ela tem um foco cirúrgico, um foco que ou um tumor, como o senhor bem falou, ou uma lesão hipocampal, que é talvez a mais frequente, né, que é a atrofia do hipocampo, né, a epilepsia de lobo temporal, né, você vai lá e resseca aquela região e aí você cura a crise, ou seja, você tirou o foco do curto-circuito, né, aquele fio desencapado, você foi lá e resolveu. Né? Tem outras formas de tratamento hoje em dia, controlar as crises, mas a principal que a gente conhece é a ressectiva, que é aquela que tira um pedacinho do cérebro e resolve. Nós estamos chegando, doutor, ao fim do primeiro bloco e você não saia daí, porque agora nós vamos falar do tratamento. Aquilo que o doutor é exímio no sentido de solucionar aqueles casos graves, difíceis, muitas vezes, que escapam do tratamento clínico, tanto no Parkinson como na epilepsia. Nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe, mandando sua sugestão para o WhatsApp 998321122. Aqui no estúdio comigo hoje, o médico cirurgião Dr. Nilton Moreira. Dr. Nilton, ele é especializado em cirurgias de doença de Parkinson e epilepsia. Doutor Nilton, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre epilepsia e inicialmente falamos sobre Parkinson. O importante disso, que é uma novidade, nós sabemos que Parkinson a gente usa remédio, a pessoa evolui, degenera, 8, 9, 10 anos, as coisas chegam a um ponto praticamente insustentável. Epilepsia, há alguns casos que a maioria se controla, felizmente, mas há alguns casos que não se controla. Como é que está esse tratamento especializado neurocirúrgico? Então, é importante, começando sobre Parkinson, por exemplo, quando indicar a cirurgia, né? O paciente candidato à cirurgia não é uma coisa tão simples, né? Então, você, para passar por um procedimento, né, que vai resolver a boa parte dos sintomas do Parkinson, você tem que ter a indicação correta. Você tem que ter 5 anos de acompanhamento, pelo menos, para você ter certeza que aquela doença é Parkinson mesmo, pela questão evolutiva da doença. Tem que estar refratário à medicação. A medicação ela tem uma boa resposta, a L-Dopa, a dopamina, né, exógena, ou até medicações que estimulam a produção da dopamina no cérebro, que é justamente a causa dos sintomas do Parkinson, a falta da dopamina no cérebro, né?
Quer dizer, falta de dopamina enrijece, dificulta... vamos dizer assim, é o neurotransmissor do movimento. Então, quando você pode, você repõe esse neurotransmissor, mas quando não está mais fazendo efeito, né, que a gente fala que está resistente, vamos dizer assim, a gente começa a olhar mais como um paciente que pode se beneficiar das duas terapias. Continuar tomando medicamento, às vezes uma dose mais baixa, para evitar, vamos dizer assim, os efeitos colaterais da dose elevada, e ajustar a terapia de estimulação cerebral profunda. Antigamente a gente tinha as lesões, né, as talamotomias, as palidotomia, que são lesões na região do cérebro para modular. Só que são cirurgias definitivas. E a modulação a gente consegue colocar o eletrodo lá, ou o que o pessoal costuma chamar de chip, na verdade é um eletródio, e a gente consegue modular, anular certas regiões e controlar os movimentos. Entendi. Quer dizer que para você indicar cirurgia, né, na neurocirurgia, numa doença de Parkinson, você tem que ter a firmeza, a segurança diagnóstica, acompanhar esse paciente pelo menos durante 5 anos em tratamento, e esse tratamento às vezes tem uma certa falha, não controlar de uma maneira geral o paciente. E sobre a epilepsia? A epilepsia, da mesma forma, quando não se tem, por exemplo, um tumor, algo do tipo que possa gerar um curto-circuito, né, a gente resseca o tumor, normalmente você cura a epilepsia secundária. Nos casos de epilepsia primária, a gente vai ter uma indicação cirúrgica, mas também quando refratário. Geralmente o paciente usa 3 classes de medicamento para a epilepsia. Essa classe, geralmente a classe adequada para a epilepsia que daquele paciente tem. Tem paciente que tem uma crise motora, que só mexe o membro. Tem paciente que tem uma crise desperceptiva, que a gente fala, que é a antiga, que a gente confunde às vezes, mas fala que ausência. Ausência, né? Mas não sabe onde está. Mas o correto até hoje em dia é falar epilepsia desperceptiva ou epilepsia temporal. O paciente está conversando e de repente ele dá uma parada, ou parada comportamental. Esse tipo de epilepsia, cada medicação está adequada a um tipo de epilepsia. As medicações para a epilepsia generalizada, tudo isso quando tá adequado e mesmo assim o paciente tem fuga, tem escape de crise, a gente pode lançar a mão de alguns tipos de terapia, ou bastante tipo de terapia, na verdade, em epilepsia. Desde a estimulação do nervo vago, que é o VNS, o DBS, que é o mesmo tratamento da epilepsia do Parkinson, só que em alvo diferente, a estimulação cerebral profunda, e as cirurgias ressectivas quando você acha uma área que possa ser removida, uma displasia ou um tumor. Existe também, nos casos de tumor, a gente viu aqui, o wake craniotomy, né? Em que situações opta por isso? Ou pode ser feito em todos os tumores, as cirurgias com o paciente acordado? A gente não pode generalizar em querer operar todo mundo acordado. É uma situação bem complexa, né? Que uma equipe multidisciplinar tem que estar treinada para que o paciente tenha uma anestesia adequada, a monitorização neurofisiológica talvez mais importante, que é que vai conversar e vai perceber alguns sintomas do paciente na hora do procedimento. O paciente vai estar acordado, principalmente uma área eloquente, que a gente fala, uma área que tem uma função muito, tem uma questão funcional muito importante, né? Tem uma função, por exemplo, como na fala. Na França, o Dufour começou a operar os pacientes acordados, geralmente para a área da fala ser preservada. E nada melhor do que o paciente falando durante a cirurgia, né? O paciente tocando violão, se for músico, né, durante a cirurgia, para que a gente mantenha essa função dele e acabe operando o tumor, mas assim, deixando ele funcional. Sem dúvida, quer dizer, é aquilo que a gente comentou, né? Quer dizer, medicina você tem que preservar a função o máximo possível. Claro, sem ameaçar naturalmente a integridade global do organismo. Mas, doutor, nós temos a pergunta do Eliel Correia, que é empresário. Vamos ver o que o Eliel coloca aí. Doutor Luiz, meu nome é Eliel. Eu queria saber a partir de que idade uma pessoa começa a sentir os sintomas do Parkinson. Essa questão, Eliel, é realmente intrigante, né? Normalmente a gente espera que o indivíduo tenha mais de 65 anos, mas existe alguns precoces. Doutor Newton. O Parkinson ele acomete a população no geral de 50 e 60 anos, como o doutor falou. Mas existe um Parkinson que a gente chama de Parkinson juvenil ou precoce,
que nada mais é do que o paciente que tem na verdade, menos de 40 anos e acaba apresentando sintomas. Tem paciente que eu já operei, inclusive, com 37, 38 anos, né? Esse último da semana anterior, 38 anos. Né? Teve um outro paciente de 37 anos. Tem um outro também de 40 e poucos anos. Todos são Parkinson juvenis, Parkinson precoce. Né? A gente percebe muitas vezes os sintomas, até o primeiro sintoma é dito como perda do olfato, que a gente confunde muito depois do Covid, né? Confunde muito perda do olfato, mas tudo onde tem neurônio no corpo nosso vai ser afetado pelo Parkinson. O intestino tem neurônio no intestino, e o neurônio no intestino precisa, a lentidão também no intestino acaba sendo um sintoma bem primordial no Parkinson. Esse é um assunto interessante. A gente trata os pacientes de Parkinson e a queixa sempre, é quase 100%, constipação intestinal. E alguns autores dizem que o Parkinson começa no intestino. Né? O senhor tem visto isso? A grande maioria. É que, na verdade, é um sintoma muito amplo. Muita doença dá. Então, às vezes, a gente vai pesquisando retroativamente e vai achando. Né? Mas é muito frequente. Né? Essa questão do Parkinson precoce, né? A etiologia é a mesma, ou seja, a redução de dopamina. Isso tem um componente genético, familiar, alguma coisa assim, doutor? Bastante componente genético. Né? Hoje sabe-se que a gente pode talvez diminuir a incidência ou as complicações do Parkinson a longo prazo, se a gente pode desenvolver uma atividade física, né? Desde o início, né? Elas têm um impacto muito importante na prevenção. Você tem o gene, mas você pode ser, de acordo com o ambiente, ele pode se expressar ou não. Né? Então, paciente atleta ou paciente que tem uma atividade física constante, eles têm geralmente o Parkinson é mais brando, geralmente o Parkinson tem uma resposta boa à cirurgia, então sempre sintomas positivos quando o paciente é atleta. Quer dizer que nesses casos de Parkinson precoce, já fica mais fácil a indicação cirúrgica, né? Porque normalmente esses casos, eles acabam não evoluindo adequadamente. O indivíduo tem uma perspectiva de vida, hoje a gente tem perspectiva de vida de 82, 83, 85 anos. Se o indivíduo começa com 40 anos, né, com certeza dentro de 20 anos esse cérebro estará bastante comprometido. E aí está mais indicado. O senhor tem operado mais esses casos? Eu tenho paciente militar, bombeiro, tenho paciente que estava no auge da sua atividade econômica ou funcional, né, que isso é o mais importante, a gente consegue devolver ele sem nenhum prejuízo à atividade funcional dele, né? Então, ele tem paciente que joga basquete, tem paciente atleta, por exemplo, de várias modalidades, vamos assim, esportivas, caiaque, tem vários tipos de paciente, corredor, né, que são os melhores pacientes que a gente chama de período de lua de mel. Né? O paciente jovem, ele tem um período de lua de mel com a modulação muito grande. É como o senhor falou, então a chance de deixar ele bastante tempo bem com a terapia cirúrgica é melhor. Então, aquele paciente que está mais velho, que desenvolveu a doença, às vezes ele já chega num estágio muito avançado que a gente não consegue diminuir muito. É importante dizer que o tratamento não é curativo, o tratamento é funcional. O tratamento é melhorar as funções dele pelo período maior que a gente conseguir, para deixar ele mais funcional possível para a família e para desenvolver as atividades dele de forma mais interessante. Doutor Nilton, nós estamos chegando ao fim do programa e é uma questão até de curiosidade, né? Ambientalmente, existem situações que desencadeiam o Parkinson? Tem muitos estudos aí que mostram que relacionada ao álcool, relacionada... Então, assim, hoje em dia a gente consegue perceber mais que tanto o Parkinson como a epilepsia tem muito agravante externo que vai desenvolver. Né? Mas, assim, tem que ter cuidado porque alguns agravantes externos, eles podem causar uma síndrome parkinsoniana e não um Parkinson como doença de Parkinson conhecida. Entendi. Então, como os remédios, às vezes, que o pessoal usa muito frequentemente, né? Então, as síndromes parkinsonianas podem ser até reversíveis. Tomou a medicação, parou,
pode reverter. Resolve o problema. Então é importante diferenciar. Por isso que a gente acompanha o paciente por bastante tempo, até a tomada de decisão cirúrgica. Certo. Doutor Newton, muito obrigado pela sua disposição. Uma entrevista fantástica. Nós temos muito ainda a conversar sobre isso e quero deixar aqui 30 segundos para as suas considerações finais. Então, agradecer ao convite, né? A gente não é daqui de Campo Grande, mas eu já me sinto um pouco campograndense. É importantíssimo o espaço para ajudar a população a saber lidar com a doença, com as doenças neurológicas como um todo, e evitar dano maior na população, por exemplo, a mortalidade do paciente com epilepsia, seja o preconceito com a doença do Parkinson, né? Então isso é importantíssimo, que a população saiba mais a cada dia sobre essas doenças neurológicas e acabe tendo uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Doutor Newton, muito obrigado. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.